Fala galera, então vamos começar aí mais um episódio do World Fit Podcast. Hoje eu tô aqui com um dos principais nomes aí do treinamento de alta performance do fitness funcional, que é popularmente conhecido aí como CrossFit, né? Que é o professor e doutor Ramires Shibano. Professor, muito bem-vindo, se apresente aí pra galera. Muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer poder participar do seu podcast, do seu canal do YouTube, para trazer informações que sejam relevantes aí para os praticantes e para os profissionais da área da saúde. É isso aí, eu agradeço também a disponibilidade, né? Eu lembro que quando eu falei a primeira vez com o Ramires, ele já se dispôs já a participar aí, eu acho que é bem válido porque com certeza vai acrescentar aí a vida de muitas pessoas, não só da galera que está no meio profissional, mas da galera que está praticando, que está tentando buscar aí se encontrar na vida ativa, né? Que esse é o objetivo do nosso canal. Mas, assim, todo mundo que entende do CrossFit, a galera mais da alta performance, eu tenho certeza que já ouviu falar do seu nome, que hoje, falou em alta performance, é um dos primeiros nomes que vem na minha cabeça. Mas eu queria entender um pouco da história até chegar aqui, nesse momento atual. Eu acho que é importante. As pessoas, elas às vezes conhecem o Ramires hoje, mas não entendem da trajetória que fez você chegar até aqui. E eu queria que você contasse para a galera um pouco do início da sua história no esporte. Sempre foi ativo, envolvido com esporte? É muito interessante essa sua pergunta, porque, na verdade, eu nunca construí minha carreira pensando estar onde eu estou hoje como treinador de atletas do fitness funcional. Então, começando desde a minha juventude com esporte, então desde criança, acho que desde os 5, 6 anos de idade, eu já praticava algum tipo de esporte, então já fiz taekwondo durante alguns anos, e aí depois eu migrei para o futsal, então fiquei no futsal até meus 12 anos, e a partir dos 13 anos eu fui para o futebol de campo. E aí, concomitantemente, eu também fazia natação. Então, juntamente com o futebol, eu também praticava natação, mas sem objetivos competitivos a natação. E o futebol já era mais com ambições competitivas. Tanto é que se eu não me engano, 16 anos eu fui para o Fortaleza, lá do Ceará. Passei na categoria de base do time de juvenil, fiquei algum tempo, mas decidi voltar para Brasília. E no ano seguinte, com os 17 anos, eu também passei em um outro time, que foi o Flamengo. Também fiquei um tempo morando no Rio de Janeiro, mas abandonei também. Não consegui dar continuidade no processo de tentar ser um jogador de futebol. E aí, com 18 anos, eu abandonei as minhas ambições competitivas para tentar ter algum retorno financeiro profissionalmente. Nunca deixei o esporte competitivo. De uma forma ou de outra, eu sempre estou realizando algum tipo de esporte competitivo, mas sem a alta performance, sem o objetivo de ser um atleta profissional. Então, eu pratico esportes competitivos, mas sendo um atleta amador. Então, aí, a partir dos 18 anos, já abandonando o futebol, eu comecei a praticar o jiu-jitsu, onde eu pratiquei até os meus 22, 23 anos, que foi quando eu comecei o CrossFit. E aí, quando eu comecei o CrossFit, eu deixei de lado o jiu-jitsu e decidi dedicar meu tempo de treino que eu tinha exclusivamente para a modalidade do CrossFit. E aí estou desde então, esses últimos 10 anos, dentro do CrossFit. Mas como eu falei, eu nunca tive ambições competitivas, nunca pensei em ser um atleta de elite da modalidade do CrossFit, porque em conjunto eu também tenho minha carreira como pesquisador. Na época, quando eu comecei a praticar o CrossFit, eu estava no mestrado, já migrando para o doutorado. Então, eu sempre via o CrossFit como algo, como um lazer, como uma forma de eu me desestressar. E aí que entra a questão de eu nunca tive ambições de ser um treinador. Então, por quê? Porque eu ficava 6, 7, 8 horas estudava muito treinamento de força tradicional. E aí, dentro do CrossFit, eu esquecia de tudo. Eu esquecia as pesquisas, eu esquecia o treinamento de força tradicional. E dentro do meu treino, eu só queria focar especificamente no meu treino. Então, tanto é que no começo, as pessoas elas falavam assim: Ramires, você faz mestrado, está no doutorado, por que você não monta um treino pra gente?
você fica fazendo planilhas dos Estados Unidos, por que você não monta? E aí, justamente por conta de não querer me estressar dentro da minha hora de lazer, porque ali o objetivo era principalmente esquecer o que eu fazia no mestrado e doutorado. Então, esse foi mais ou menos o começo aí, até me envolver com o CrossFit. Eu acho duas coisas interessantes aí que você falou no início da sua trajetória lá sobre futebol. A molecada do Brasil praticamente começa pelo futebol, né? E chega em algum momento que conhece outros esportes. Você falou aí também na questão do financeiro viável. Hoje, o lado competitivo, até você chegar a viver de atleta, demora muito tempo, né? Então, por isso que eu acredito que você foi fazendo essa mudança aí. Eu, particularmente, te conheci no lado científico, assistindo palestras suas, participando em eventos que são promovidos sempre. Eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras e você realmente tinha muita cara do científico. Isso aí é uns 5, 6 anos atrás. E, como você falou, do acaso, tipo, meio que por pressão, você entrou nesse lado de treinador. E vem dando certo, né? Porque hoje, pela minha visão, não é um dado que eu tenho específico, real mesmo, mas eu acredito que hoje você está por trás aí de um dos maiores grupos de competidores de CrossFit no Brasil, correto? Eu não sei se é o maior, se está entre os maiores, mas isso para mim não faz diferença. Acho que a ideia é sempre fazer um bom trabalho. E quando eu falo para os meus atletas que o objetivo não é só o resultado final de ter sucesso em uma competição, mas sim de ter um treino onde eles também não se lesionem. Então eu não penso no curto prazo. Então, o que seria o curto prazo? Eu pegar um atleta, colocar ele para fazer um treino exagerado, em alta intensidade, alto volume, num curto período de tempo, para que ele tenha uma performance excelente numa competição X, e depois dessa competição ele se lesione, ele tenha um overtraining e acabe se desestimulando a continuar na modalidade. Então a minha ideia e meu pensamento é sempre no longo prazo. Então eu sempre carrego comigo essas duas vertentes de ter o sucesso competitivo, mas também fazer de tudo para que esse atleta tenha uma longa carreira dentro da modalidade. Bom, e aí você comentou sobre essa questão da pressão, e aí foi mais ou menos isso, no começo ali na metade de 2017 até o começo de 2018, a minha noiva, né, a Luísa, a gente estava junto já, mas ela não treinava comigo, porque ela não percebia que aquilo ali era algo que eu iria dar continuidade. Então ela tinha um outro treinador, que inclusive hoje ele treina comigo, que é o Léo. E aí depois eu fui tiveram outras pessoas que me procuraram, começaram a crescer o número de atletas, e eu falei, pera aí, então deixa eu dedicar um pouquinho mais de tempo para essa possível carreira como treinador de atletas da modalidade do CrossFit. Então, até na vida profissional de um homem, a mulher faz toda a diferença, né, professor? Com certeza. A Luísa arrastou o Ramírez para a ideia do treinamento de alta performance para a galera. Eu, assim, uma das coisas que eu lembro bastante, que antes de você... Hoje você ainda pega muito nisso, eu acompanho o seu Instagram lá, tanto da Hércules Funcional quanto do seu pessoal, e você foca muito na importância de periodização, de fazer periodizações, programações para evitar lesão ao longo do esporte, ao longo da vida de um atleta dentro do esporte. Eu acho que isso foi eu não sei sua visão, mas isso foi um dos fatores que fez com que o sucesso acontecesse, que você veio com a visão que a galera não tinha muito forte. Alguns poucos treinadores tinham isso forte dentro do seu planejamento de treino, mas a maioria, às vezes, lia a apostila do Level 1 lá e, constantemente variado, vamos lá. Então, o que é que você enxerga sobre a ideia da periodização para atletas hoje no CrossFit? Eu tenho certeza que, no meu caso, no caso do Hércules, o que fez com que tivéssemos sucesso, com que a planilha crescesse, com que a equipe crescesse,
foi muito pelo lado técnico-científico, porque eu acredito que tem treinadores com diversos perfis. Então, tem aquele coach que ele é mais carismático, que tenta convencer mais no lado do mental do atleta e não foca tanto na parte técnica da qualidade dos treinamentos. Já tem um treinador que é o extremo disso, que é o meu caso. No meu caso, eu já sou muito mais técnico do que o coach mental, de ir mais na cabeça do atleta. Então, um lado negativo meu, é algo que eu tenho que trabalhar nesses próximos anos, que é tentar fazer esse equilíbrio. Ter uma parte como coach pessoal, tentar ter uma conversa mais pessoal com meus atletas, não focar só em construção de planilha, construção de treino, periodização, e focar também no lado pessoal mais dos atletas. E aí eu acredito que no começo do cross, aqui no Brasil, muitos treinadores tiveram essa influência de pegar muito para esse lado, de tentar convencer os alunos, os atletas nessa questão de coaching pessoal, de tentar ser um influenciador, ao invés de tentar construir uma programação e uma periodização que fosse realmente eficaz na saúde do atleta e quanto na performance. E aí eu comecei a enxergar que os treinos, seja aqui no Brasil, seja no exterior, eles faltavam um equilíbrio. Então, inclusive, eu tenho artigos publicados, que foram um dos primeiros artigos no mundo na modalidade, a mostrar justamente isso, que as pessoas treinavam todos os dias em alta intensidade, e a única diferença entre esses treinos realizados em alta intensidade eram as questões atreladas a diferentes movimentos. Então, um dia você trabalhava exercícios ginásticos, outro dia exercícios de levantamento de peso, e no outro dia exercícios cardiovasculares metabólicos, mas sempre em alta intensidade. Só que isso não faz com que o seu corpo recupere. Você sempre vai estar estimulando hormônios, citocinas pró-inflamatórias que irão impedir com que o seu corpo ele tenha uma boa recuperação. E aí que surge aquela ideia da percepção subjetiva de esforço, treinos realizados em baixa intensidade. Isso era pouco comum. Eu não enxergava isso aqui no Brasil, também não enxergava isso lá no exterior, da utilização de treinos sendo prescritos na PSS 5. Era sempre faça no menor tempo possível, realize o exercício na máxima intensidade possível. E eu senti isso na prática também. Quando eu era praticante, eu tive vários sintomas de overreach não funcional, quase abandonei a modalidade, porque no box onde eu comecei não existia PSE baixa. Não existiam treinos onde você conseguisse recuperar o seu corpo. Isso é bem interessante. Eu peguei ainda essa fase da galera que, tipo, vamos loucura todo dia no box e cara, doía demais. Tipo assim, você chegava numa sexta-feira, parecia que tinha levado uma surra a semana todinha. Então, a gente vem percebendo com o passar dos anos que a qualidade de uma periodização, de uma prescrição de treinos, ela é fundamental para manter até o aluno empenhado, motivado a continuar treinando. Hoje, por exemplo, a gente fala muito sobre crossfit e o mundo da musculação também trabalha muito sobre periodização, programação, mas os outros esportes, como você praticou outros esportes, é importante viver essa ideia de passar por periodizações, prescrições de treino, trabalhos específicos de fortalecimento. Às vezes a galera, eu vejo muita gente falando, não vou para academia porque eu acho muito chato, não gosto, pegar peso, mas é importante, não é importante para as pessoas terem a preocupação em frequentar um ambiente de musculação, de crossfit? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Se é importante para o praticante de crossfit fazer o complemento da musculação? Não só o praticante do crossfit fazer a musculação, os exercícios acessórios que a gente costuma falar, mas, por exemplo, pessoas de outros esportes também. Por exemplo, uma pessoa que pratica jiu-jitsu. Jiu-jitsu, pronto, acabou. Ou a pessoa precisa de algum trabalho específico de fortalecimento para ter uma qualidade ao longo da vida aí de treino. Entendi. Então, vou dividir sua pergunta em duas, né? Então, vou primeiro responder em relação ao praticante de crossfit e qual a importância dele realizar a musculação ou exercícios acessórios. Então, os estudos iniciais com o crossfit,
eles são bem fracos metodologicamente. Então, antigamente a gente acreditava que só aqui no CrossFit já era suficiente, você não precisaria fazer musculação. E hoje os estudos mais recentes eles têm evoluído e o que eles têm mostrado é cada vez mais a importância de você fortalecer determinados grupos musculares com exercícios acessórios. Você pode fazer isso dentro de um ambiente do cross? Pode, mas você vai ter mais dificuldade. Por exemplo, dentro de uma academia de CrossFit, você tem uma dificuldade de fazer exercícios para a cadeia posterior. Então, é algo que eu vejo sendo pouco trabalhado, é a cadeia posterior dos membros inferiores. Então, a sala de musculação, você já tem a cadeira flexora, a mesa flexora. Então, aqui no ambiente do CrossFit já fica mais difícil. E tem muitos estudos, se eu não me engano, já são 3 ou 4, que mostram que determinadas regiões do nosso corpo, por exemplo, a maior frequência de lesão entre os praticantes de CrossFit são os ombros. E eles têm mostrado que os músculos acessórios, por exemplo, o trapézio inferior, os músculos associados com a rotação interna e externa, o manguito, de praticantes de CrossFit, eles apresentam um certo déficit de força. Estão mostrando a necessidade de você trabalhar de forma isolada esses grupamentos musculares. Então aí entra a questão dos exercícios acessórios. Então hoje você treinou com a gente, você viu que nós fizemos alguns exercícios acessórios. É algo que eu tenho implementado mais recentemente dentro da planilha dos meus atletas por conta desses artigos recentes. Então é por isso a importância do treinador ele sempre estar se atualizando. Porque antigamente eu tinha essa visão, não, eu consigo fazer tudo com os exercícios básicos, nós não precisamos fazer exercícios acessórios, nós não precisamos ir para uma sala de musculação, só que hoje minha visão já é outra. Hoje, através dos estudos científicos, eu vejo a necessidade da implementação desses exercícios para prevenção de lesão e até mesmo tratamento de alguns atletas. Então, a primeira resposta, sim. Atleta de CrossFit ele precisa fazer exercícios acessórios, precisa fazer, se ele não conseguir dentro do box de CrossFit, ir num ambiente de musculação para evitar lesões. Agora, a segunda questão, que foi atrelada aos outros esportes, eu acredito que não só é necessário, como ele deve fazer. Por quê? Porque os estudos mais recentes, que avaliam o sucesso dos atletas de outras modalidades, cuja força não seja o fim, então quais esportes a força é o fim? Powerlifting, Strongman, até o CrossFit, que tem provas de 1 RM de força. Esses esportes, a força é fim, então necessariamente você precisa treinar força para ter sucesso. Agora, um jogador de basquete, um ciclista, por que ele deve fazer força? Para prevenção de lesão e também para melhorar a qualidade dele como atleta, qualidade física. Então, hoje nós já sabemos que atletas que fazem exercícios de força básica, como exercícios de força explosiva, como levantamento olímpico, como os exercícios balísticos, eles têm melhoras em relação à qualidade de performance deles. Corre mais rápido, salta mais alto, tem uma velocidade nessa produção de força. Então, hoje já é consenso. Todos os atletas, que não só os atletas onde a força seja o fim, eles precisam fazer o treinamento de força para poder ter melhores resultados. Aí que entra agora a questão da programação, né? Qual é o tipo de treino que esse atleta deve fazer? Aí entra a ética do professor da sala de musculação. Por quê? Porque muitas vezes um professor da sala de musculação ele não estudou para a prescrição de treinamento para essa finalidade. Então, ele vai pegar um atleta de jiu-jitsu e vai colocar treinos como se fosse um atleta de bodybuilding. Então, um foco totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, o tipo de treino desse atleta é outro. Então, aí que entra a ética profissional. Não sei, é melhor você buscar esse profissional porque ele está mais capacitado do que eu. A mesma coisa se chegar para mim um fisiculturista, falar, Ramires, você passa um treino para mim? De jeito nenhum, não entendo nada, vou estar fazendo besteira, você sabe mais do que eu sobre essa modalidade. Então, o que eu vejo muitas vezes é um atleta do ciclismo, um atleta da natação, do futebol, eles acabam desistindo do treinamento de força porque às vezes não enxerga resultados
porque o treino que foi direcionado para eles não foi construído para a finalidade desses atletas. Eu percebo muito isso aí, realmente. Muitos profissionais tentam abraçar tudo que vem e acaba, às vezes, esquecendo do compromisso em entregar realmente um bom resultado para o cliente. Isso é fundamental. E eu quis tocar exatamente nesse assunto porque eu vejo que isso é algo que as pessoas têm deficiência ainda, tanto nos praticantes de CrossFit quanto praticantes de outros esportes. A galera acha que o levantar peso, às vezes, é só para crescer músculo, hipertrofiar, que é importante também, mas tem outras finalidades, outros objetivos, então é sempre muito importante. Hoje você trabalha, como você falou, eu conversei com você ontem, hoje você trabalha mais como treinador do que como cientista ali pesquisando. Você trabalha mais presencial no mundo online? Como é que você funciona hoje, seu contato com os atletas? Como é que funciona essa dinâmica aí? Na verdade, quando você tem uma noiva, esposa, namorada que é sua atleta, você trabalha como presencialmente 24 horas por dia, né? É difícil separar essas duas funções. Então, eu tenho o trabalho presencial, mas ele é bem menor do que o trabalho online. Então, hoje, o Hércules tem atletas de quase todos os estados do Brasil, tem atletas do exterior, tem um atleta do Peru, de Portugal, dos Estados Unidos, já teve atleta do Panamá. Então, está crescendo bastante para as regiões fora do Brasil, para outros países. Então, a minha presença hoje como treinador ela é muito mais no meio online do que presencialmente. E, assim, para o cross, eu acredito que o mundo online ele funciona muito bem se o treinador ele tiver essa noção de quantas pessoas ele pode abraçar sendo realmente um head coach, um treinador que vai estar ali presente. Agora, quando você começa a crescer muito, você precisa também deixar, às vezes, claro para quem está comprando o serviço, que não é um serviço onde eu estarei presente full time. Eu não terei tempo para te responder todas as horas, o que você vai receber muitas vezes é só uma planilha. Então, é muito importante deixar claro para quem está comprando o seu serviço. Não, bacana. Assim, eu não sabia desse fato. Tipo, você é um treinador internacional. Lá no início da sua carreira, você se imaginava dessa forma, cara? Tipo assim, vou treinar um cara lá no Japão, nos Estados Unidos, daqui do Brasil. Com certeza não. Eu não imaginava nem que eu teria atletas de tantas regiões do país. Então, hoje tem atleta da cidades do interior do Pará, cidades do interior do Rio Grande do Sul. Então, tem de várias regiões bem pequenas do país, tem atletas do Hércules. Então, todo final de semana tem algum atleta do Hércules competindo por alguma região do Brasil. Então, eu fiquei bem contente aí com a procura dos atletas que moram fora do país. Lá nos Estados Unidos é um brasileiro que mora lá, mas em Portugal são portugueses. Lá no Portugal já foram alguns atletas de Portugal que tiveram com o Hércules. No Peru é um peruano mesmo. No Panamá era um panamenho. Então, eu fico bem feliz com esse crescimento internacional. E eles procuram o Hércules justamente pelo aquilo que você comentou, por acreditar que existe uma lógica científica na programação do treinamento. Não, isso é muito importante. Eu vejo assim que é muito bom a gente entender que em algum momento da nossa carreira, e quando eu falo nossa, eu estou falando dos atletas, eu não sou atleta ainda, mas assim, é muito importante um atleta entender que às vezes é preciso procurar um trabalho, um treinador mais capacitado para a sua realidade. E eu vejo que o mundo online ele tem entregado muito isso para as pessoas. Porque imagina aí, às vezes a pessoa está lá numa cidadezinha de interior que os treinadores não tiveram tanta oportunidade de se capacitar como treinador. Então ele vai ficar um pouco limitado para entregar o melhor para aquele atleta ali. Então hoje o mundo online permite os atletas que não têm tanto presencial ali, aquele suporte, procurar profissionais capacitados. Com certeza. Eu acho nas cidades do interior do Brasil tem
muitos profissionais capacitados. Eu acho que o problema não é a capacitação, até porque hoje o mundo online também permite com que o profissional do interior ele faça diversos cursos online. E sim a demanda. Então, um professor que mora no interior, a demanda de atletas para ele geralmente é menor, por conta de ele não ter tanto acesso às grandes capitais, e isso dificulta um pouco o trabalho desse treinador de alavancar. Então, por exemplo, para ele não compensa ter 3, 4 atletas, porque vai demandar muito tempo e o retorno financeiro não é tão grande. E aí ele acaba abandonando essa dedicação para os atletas, porque financeiramente não compensa. E aí esse atleta ele acaba procurando os treinadores que conseguiram ter conseguem levar a vida como um treinador, então consegue dedicar o seu tempo a essa função. Então o mundo online ele permite com que eu alcance essas pessoas, seja no interior do país ou seja em outro país. Não, bacana. Hoje eu falo assim, como eu acompanhei desde o início, o CrossFit começou em 2010, mais ou menos, aqui no Brasil. Eu comecei aí em 2015, então, eram poucos praticantes que tinha ainda no Brasil. E eu vejo que lá no início a galera começou muito empolgada, animado, e aí surgiram muitos rumores de lesão. Eu vejo que hoje, por exemplo, você foi uma das pessoas que contribuíram a melhorar o cenário do treinamento responsável. O que é que você enxerga sobre o mercado atual? O que é que você vê sobre o futuro do CrossFit? Está mudando a visão da galera? A galera está aceitando mais como uma prática para pessoas normais, pessoas que buscam só se exercitar? Com certeza, teve muitas mudanças desde o começo da modalidade aqui no Brasil para o que é hoje. Então, como você já comentou sobre os treinadores que faziam só o Level 1, e eles acreditavam que morria aí, você vai fazer o Level 1, Level 2, Level 3, e não tem a necessidade de você procurar outras formações ou informações. E as pessoas acabavam pecando em não querer entender sobre fisiologia do exercício, treinamento esportivo, biomecânica, e aí os alunos desses treinadores acabavam sofrendo. Então, seja por lesões, seja por overreaching, seja por overtraining. Só que a tendência, eu já falava isso lá em 2012, era que os treinadores começassem a deixar de lado um pouco a apostila do CrossFit e procurassem realmente informações válidas cientificamente. E foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. Eu já vejo cada vez mais essa migração dos treinadores buscando uma formação que seja independente da CrossFit, fazendo pós-graduação, fazendo cursos com professores que dominam cada uma dessas áreas, seja o powerlifting, seja o levantamento olímpico, a ginástica, o treinamento esportivo. Então é assim que eu enxergo o futuro da modalidade. Os profissionais buscando qualificação com quem entende de cada uma dessas modalidades de forma exclusiva. Então, por exemplo, eu não falo sobre powerlifting, eu não falo sobre weightlifting. Por quê? Porque a minha fala ela é rasa. Eu não tenho formação para dar um curso de LPO. Meu curso de LPO dura alguns minutos ou horas, que é falando cientificamente dos benefícios do levantamento olímpico, do powerlifting, mas falar sobre técnica já é outro mundo. Você precisa de um treinador de powerlifting, de weightlifting, de ginástica para falar exclusivamente sobre cada um desses assuntos. Então, aí que eu falo novamente da ética do profissional, de falar, não domino esse tema, então, vai fazer um curso com aquele professor, com aquele profissional. Então, o futuro eu enxergo sendo dessa forma, tanto dos profissionais quanto da modificação que está acontecendo com o CrossFit. Então, por exemplo, essa prova do 22.1, você teve uma mudança na forma de prescrição do exercício, que foi fazer o step down no box jump. Isso fez com que os atletas, os praticantes, eles tivessem menor probabilidade de lesão, principalmente aqui no tendão calcâneo, por conta dessa pliometria, esse excesso de saltos que eles iriam fazer. Então, se você fez 10 rounds, então foram mais 150 pulos na caixa. Então, imagine se você tivesse feito esses 150 pulos de forma pliométrica, você fazendo bouncing. Então, a dor tardia, a probabilidade de lesão iria aumentar com certeza. E aí você teve essa mudança de, vamos fazer o step down para que os atletas, os alunos, eles não sofram tanto.
Então, eu acredito que também a CrossFit ela vai começar a pensar em formas de treinos, em formas de competições que irão diminuir bastante a probabilidade de lesões ou outras consequências negativas. Com certeza, eu acho que, tipo, por mais que às vezes tenha esse receio de machucar, o CrossFit é um esporte que machuca pouco ainda, né, comparado a outros esportes. Não que isso seja um fator para dizer, não, então estamos bem. Eu acho que isso é algo que mostra que tem capacidade de melhorar cada vez mais para que as pessoas normais, que, assim, o que mantém uma academia são os praticantes normais, não os atletas. São pessoas que querem ali só treinar 1 hora e pronto. Então, eu acho que isso contribui muito para que a gente busque cada vez mais mostrar que realmente um espaço de CrossFit tem treinamento responsável. Com certeza. Os números de lesões, incidências de lesões no CrossFit é bem mais baixo que a maioria das modalidades tradicionais aqui do Brasil. Por exemplo, corrida de rua, futebol, judô, lutas no geral. Então, mas novamente, a quantidade, a qualidade dos artigos publicados até hoje são questionáveis. Então pode ser que daqui a uns 3, 4 anos surjam novos estudos que mostrem que não seja tão baixo assim. Mas até os estudos atuais mostram que a taxa de lesão é bem inferior do que a maioria das modalidades tradicionais aqui do país. Só que eu questiono também as atitudes dos alunos, porque os alunos eles não se preocupam tanto em saber quem é o profissional que está prescrevendo o treino. Então, se o aluno ele entrasse na hora de contratar um plano do box e perguntasse quem é o professor, qual é a formação dele, qual é a capacidade técnica dele de prescrever um treino para mim, eu acho que esse cenário seria ainda melhor para o CrossFit. Porque o que eu vejo eu não acredito que a modalidade ela seja lesiva, mas eu vejo que tem muita gente ruim prescrevendo treino, passando exercícios para as mesmas articulações todos os dias consecutivos, não fazendo um cálculo de volume, e isso com o tempo vai acumulando dor, vai acumulando cansaço nas articulações, que pode não lesionar em 6 meses, mas talvez daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Esse acúmulo de repetições, de dor nessas articulações, pode fazer com que o seu aluno abandone o treinamento por não suportar mais as dores. Então, a minha chamada é também para os alunos. Procure um box que tenha profissionais qualificados, que tenham profissionais que tenham realmente competência para fazer essa prescrição de treinamento. Não se preocupe apenas com o valor da mensalidade, com a estética do box, se preocupe também com a formação dos seus treinadores, porque se você for perguntar para quem treina, o treino é uma parcela muito importante da vida dessa pessoa. É só você fazer essa reflexão com você. Quão importante é o treino na sua vida? Na minha vida, não é a mesma sem o treino. Então, como eu vou entregar a minha vida para um cara que não tem formação na área, não estudou para isso? Então, se as pessoas fizessem essa reflexão, eu tenho certeza que na hora de fechar um plano, na hora de contratar um professor, a conduta dela seria diferente. E isso é importante porque, assim, às vezes a gente encontra muito treinador hoje ainda que tem muito essa visão do o mais rápido possível, fazer o maior número de repetições possível, sempre intensidade 1000. E isso é o que é o lesivo do negócio, e misturar muita articulação, mesma articulação vários dias. Então, é muito importante buscar aí realmente pessoas capacitadas. Sobre modalidade de ser completa, você acredita que o CrossFit é uma modalidade que constrói realmente seres humanos bem preparados fisicamente, de uma forma geral? Eu acredito que sim, é uma das modalidades, eu não gosto de falar que é a modalidade mais completa, é uma das modalidades mais completas. Por quê? Porque ela abrange o trabalho de diversas capacidades físicas. Então você vai desenvolver a força, você vai desenvolver a hipertrofia muscular, você vai desenvolver a potência, você vai desenvolver o cardio, você vai desenvolver a consciência corporal através dos movimentos de ginástica. Então, esses elementos
faz com que a modalidade do CrossFit seja uma das mais completas em relação à construção desse físico, para a saúde principalmente. Então, para você que está escutando, aluno, profissional, se o box onde você está treinando não desenvolve essas capacidades, que é a linha de pensamento da CrossFit, de você trabalhar essas diversas capacidades físicas, então esse treino está errado. Porque o que eu vejo com uma certa frequência são os treinadores querer fazer só o condicionamento metabólico, não fazer o trabalho de força, não fazer o trabalho de potência e não fazer um trabalho de cardio. Então a ideia é sim trabalhar força, hipertrofia, cardio, metabólico, para que você tenha o máximo aí de benefícios desse trabalho para essas diferentes capacidades físicas. Entendi. Assim, eu já li alguns artigos no mundo sobre questão de periodização de treinos. Quando a gente fala em estética, hipertrofiar, emagrecer, às vezes alguns artigos falam que não é tão importante a ideia da periodização de treinos. Já no CrossFit, pelo que eu tenho percebido, vem se falando muito sobre a importância. Você já falou muito sobre a importância. Realmente é verdade, tipo, quem busca só estética, às vezes ali hipertrofiar um pouco, não tem que se preocupar tanto com seguir uma periodização certinha, arrisca, ou tem sim que se preocupar? Eu acredito que todo treino ele precisa ser periodizado, seja para estética, seja para ganhos de massa muscular, seja para diminuição do percentual de gordura, quanto para performance. A diferença é que dentro da musculação, se o objetivo é único e exclusivamente os ganhos de massa muscular, o que é muito confuso é porque o tipo de treino, se ele é metabólico, se ele é mais voltado para a força, se você vai fazer diferentes metodologias, drop set, biset, entre outros, todos esses tipos de treinos eles são capazes de gerar hipertrofia. Não existe um treino único exclusivo para ganhos de hipertrofia. Então as pessoas confundem às vezes a programação, porque isso é programação, não é periodização, com essas confusões em relação à eficiência da periodização. Então a periodização, se você está dando um hash, se você tem uma semana com um volume menor, com intensidade menor, então isso significa que em um determinado momento esse treinador ele especificou que naquela semana seria uma semana de deload. Então isso é uma programação, isso é uma periodização. Se você está fazendo uma dieta e durante essa dieta você tem um período de uma baixa, um déficit calórico muito alto, e aí você vai periodizar o treino em cima dessa dieta, então você vai ter que ter treinos diferentes. Como que você vai fazer um treino com alto volume e uma alta intensidade em uma época onde você está com um aporte calórico muito baixo? Então, se você está fazendo essa manipulação de diminuir o volume, diminuir a intensidade em determinadas fases da sua prescrição dietética, isso significa que existe uma periodização. Então, às vezes as pessoas têm essa confusão de se a periodização ela é eficaz ou não, porque elas não conhecem realmente a diferenciação entre programação e periodização. Mas eu acredito que sim, a periodização ela é importante, seja para estética, seja para o emagrecimento, para ganhos de massa muscular. Show. É sempre bom a gente ter várias informações e saber filtrar o que realmente é válido para não ficar também à mercê aí, tipo, não, fulano falou que isso é verdade, pronto, acabou. Acho que pesquisar, estudar é sempre importante. E até as pessoas, alunos normais, é bom vocês procurarem entender. Eu sempre falo que é importante a gente entender o que está fazendo para conseguir evoluir. Muitos alunos, às vezes, não conseguem evoluir exatamente porque nunca entenderam o que é que está fazendo. Às vezes tem ali um treino que é mais um treino aeróbio e a pessoa sai loucamente correndo como se fosse tiro de 100 metros. Então, muitas pessoas têm realmente dificuldade em evoluir por conta da falta de conhecimento. Você trabalha essa ideia da importância de entender o que está fazendo com seus alunos? Totalmente. Tanto é que eu construí cartilhas de explicação sobre o que é a PSE, o que é PACE, o que é uma escala de recuperação.
Então, tudo que eu aplico, eu tento fazer com que todos os meus atletas eles saibam qual o significado. Então, qual o significado da PSE baixa? Por que eu tenho que treinar assim? Porque que tem dias que o meu corpo está cansado, mas a prescrição lá onde eu mandei para ele está alta intensidade, mas se o meu corpo está cansado, eu preciso treinar em baixa intensidade. Então, todas essas formas de prescrição de treinamento, eu tento o máximo possível fazer com que os meus alunos, os meus atletas entendam qual é o real significado por trás disso. Então, é uma outra função do dono do box, do head coach, de tentar fazer com que todos os seus alunos entendam a importância. Então, tem alguns box que treinam com a planilha do Hércules, que eles perguntam, professor, por que nós fazemos tanta corrida e tanto burp? Porque o seu box não tem ergômetro. Então, se você não tem ergometria e ficar só fazendo weightlifting, powerlifting e movimentos de resistência muscular com barra, com bola, você não vai recuperar o seu corpo. Você vai estar trabalhando todos os dias agachamentos, os ombros. Então, é por isso que é importante ter dias onde a gente vai correr, onde você vai fazer mais burpees, para fazer um trabalho mais cardiovascular. E aí, quando eu passo essas informações, eles começam a entender a importância de, a gente corre por causa disso. Não é porque não tem criatividade na hora de construir um treino, e sim porque eu estou recuperando o corpo do meu aluno, e porque eu não quero que ele tenha uma lesão. Então, é de suma importância o treinador, o dono do box, trazer essas informações da importância de você não treinar todos os dias em alta intensidade, de você respeitar o seu corpo, para que as consequências negativas sejam minimizadas o máximo possível. Você tocou em uma coisa interessante aí, que eu percebi que, assim, eu sou dono de boxe e eu vejo que tem aqueles alunos que acham que tem que morrer, tipo, terminar jogado no chão todo dia. E a falta de posicionamento, às vezes, do boxe assim, em relação ao tipo de programação, de periodização que faz para os seus alunos, se deixa levar muito no querer das pessoas, né? Às vezes o aluno treina ali só 3 vezes por semana e ele quer, todo dia que ele vier, tipo, meter, tipo, 100 quilos na barra e fazer power clean. Só que tem os alunos que treinam diariamente, correto, todos os dias, fazendo os estímulos que são necessários dentro do treino. Então, eu acho que é um dos fatores que dificulta um pouco aí o entendimento dos treinadores. Eu tenho que programar para quem vem todo dia, eu tenho que programar para quem vem 3 vezes na semana. Essa ideia o que é que você entende sobre essa ideia aí? É uma dificuldade quando você trabalha com atletas para quando você trabalha com boxe, onde você tem perfis diferentes. Nas minhas aulas eu sempre dou um exemplo de um colega meu que treinava em uma cidade e aí ele ia sempre na terça e na quinta para o boxe. E aí ele me viu fazendo no Instagram um exercício que era o Power Clean. Ele já treinava há 6 meses. E ele falou, mas que exercício é esse? Eu nunca fiz. E aí eu fui e falei, como assim? Você já treina há 6 meses? Aí depois que eu me toquei, eu entendi o que estava acontecendo no box onde ele treinava. O treinador ele deixava dias fixos dos exercícios. Então na terça e na quinta provavelmente era o dia do snatch. E na segunda ou na sexta era o dia do Power Clean, ou seja, o dia que ele não frequentava o box era o dia que tinha Power Clean. Ele não ia na segunda e na sexta e era o dia que tinha o Power Clean. Na terça e na quinta era o dia do snatch. Então a primeira coisa para a aula de boxe não existe dia fixo. Então você não vai ter o dia fixo do snatch, você não vai ter o dia fixo do clean, do all ball, porque senão aqueles alunos que têm dias onde ele não frequenta o boxe, ele vai sempre ser prejudicado. Então, a minha primeira orientação é girar todos os exercícios ao longo da semana. E a mesma coisa com intensidade, volume. Você colocar na terça ou no sábado, ou terça e sábado dias com menor intensidade, ou na quarta e na sexta, e aí você pode definir quais seriam os melhores dias. E explicar para os seus alunos que na terça e no sábado são dias onde você não vai ter a sensação do Fran. Então não venha nesse dia porque o treino vai ser esse. Se você quiser fazer isso, você vai treinar em outro lugar. Então é aí que vem a questão da postura do head coach, do dono do boxe. Então é melhor você expulsar um aluno
teimoso ou perder 300 alunos por conta da sua programação errada. Eu prefiro perder um aluno e continuar com os outros 300. Então, para esse tipo de aluno teimoso, que ele vai ficar sempre reclamando, você seja sincero com ele. Fala, amigo, infelizmente, então, aqui não é para você, porque vai ter dias que a característica do treino vai ser essa. E se não está te agradando, então, você vai explicar para ele o porquê que tem que ser assim. E se mesmo assim ele não aceitar, então, infelizmente, aqui não é um bom local para você. É melhor você procurar um outro espaço. Porque se você der espaço para esse tipo de aluno, você vai acabar estragando a programação completa dos seus outros 300, 100, 50 alunos. Então, é melhor você excluir esse aluno que dá trabalho do que perder todos os outros. Lá no box eu até brinco com a galera. Galera, 3 vezes por semana não existe. Vocês têm que treinar todo dia, porque... Assim, eu acho que a ideia da rotina é importante, e aí essa galera que quer treinar 3 vezes por semana, geralmente é esse povo que, tipo, não, eu tenho que dar a intensidade máxima hoje porque eu só venho 3 vezes. Então, assim, é importante, igual você falou aí, a ideia do treinador, do dono do box, ele ser bem firme com relação ao que ele está entregando para as pessoas, com certeza. E existem diferentes formas hoje de você conseguir explicar isso para o seu aluno, seja através de uma cartilha, seja através de um vídeo do YouTube, seja através de um post no Instagram, seja através de informações em grupo de WhatsApp. Então, existem N formas de você conseguir entregar isso para o seu aluno, de você falar isso antes de começar uma aula, onde todos estão ali e, teoricamente, estão escutando o professor, dele falar a importância da baixa intensidade, de respeitar o corpo. E aí, se o aluno não quiser respeitar, pelo menos o dono, o treinador, passou a informação. Então, as consequências, quem vai arcar é o aluno teimoso. Se acontecer alguma coisa de ruim com o aluno, provavelmente a academia não terá culpa, porque você fez a sua parte informando o que era necessário para aquela sessão de treinamento. Show. Hoje a gente está aí, a gente tem muita presença no mundo online também. Eu sempre aconselho, por exemplo, às vezes, box que quer passar a mensagem para o aluno, às vezes usar dessa ferramenta, às vezes é difícil todos os treinadores, são vários horários no dia diferente, todos os treinadores passarem a mesma informação que é pedido para passar. Então, pega um que tenha mais facilidade, ou vem aqui no Instagram hoje e fala aí a galera que hoje é um dia mais de boa, mais tranquilo. Então a internet possibilita isso também, fazer com que a mensagem, que às vezes não é chegado no presencial, consiga chegar de uma forma mais rápida, mais instantânea para as pessoas, né? Com certeza. É isso aí, eu conversei com você antes, disse que, não, vamos contar um pouco da sua história, mas é difícil falar do Ramires sem falar de periodização, né, cara? Eu falo porque eu acompanho, você falou hoje, por exemplo, da ativação do trapézio, exercício do trapézio inferior. Eu vi que você publicou lá no grupo hoje sobre isso. Então, quem quiser acompanhar, se eu não me engano, no link da sua bio do Instagram, né? Qual o seu Instagram mesmo? Meu Instagram é Ramires Tibana, e lá geralmente é onde eu posto as informações científicas da modalidade. E o Instagram do Hércules Funcional é mais com divulgação de treinos, de competições, de resultados dos atletas. Mas eu também posto muitos treinos, né? Então talvez seja porque cresceu bastante o número de seguidores. Mas quem quiser entrar no grupo de estudos, tem lá o link da biografia. É só clicar lá que vai ter o acesso ao grupo do WhatsApp, onde eu envio artigos semanalmente falando sobre diversos temas de periodização, lesões, suplementos. Então é só acessar lá o link da biografia. Eu recomendo, tem muito conteúdo todo dia praticamente. Quando é no do Ramires, tem no do Hércules, então é bem bacana aí. Eu trouxe um presente para você. Tem uma camiseta. Que isso. Para ficar de lembrança aí. Mais uma vez eu agradeço aí a disposição de estar participando. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e é muito bom ter pessoas aí que querem sempre contribuir de uma forma, de qualquer forma que for, no meio do podcast aqui. Eu gosto muito do podcast, por isso que eu desenvolvi esse podcast. Então, mais uma vez, obrigado aí. Eu que agradeço e parabenizo aí pela iniciativa. Eu sei que
não é fácil, né? Eu tenho meu podcast, convidar as pessoas, marcar o horário, isso toma seu tempo também. E eu, sempre que me convidam para falar sobre o assunto, para trazer essas informações, eu sempre tento estar presente para trazer as reais informações, que informação científica só existe uma, né? O artigo está lá, e aí cabe dos profissionais ter seus diferentes tipos de interpretação. Mas sempre que puder, sempre que você quiser, eu me coloco à disposição. Muito obrigado e, novamente, sucesso aí com o seu trabalho. Obrigado, valeu, galera. Até o próximo episódio aí. Valeu.